Gebran, que vai nos brindar aí com uma bela palestra aí sobre o desenvolvimento do nosso litoral. Então, faço uma saudação especial ao nosso estimado parceiro Nelson Luiz Gomes, que do continente asiático enriquece a nossa reunião aqui do Comitê de Infraestrutura, né? E que, na sua ausência, o senhor presidente tem participado conosco aí também. Gostaria de fazer uma saudação especial aos demais participantes, iniciando aqui como aparecem na minha tela, o ex-governador Mário Pereira, que está conosco, o Gebran, que é o nosso convidado para fazer uso da palavra nessa reunião, o Bruel, que coordena o nosso Comitê de Infraestrutura, o Coronel Neto, que também representa aí a FETranspar, presidida pelo Coronel Malucelli, Lindolfo Zimmer, nosso amigo, ex-presidente da COPEL, um assíduo participante também da Fundação COPEL, um assíduo participante desse grupo, o ex-presidente do Instituto de Engenharia e da Academia Paranaense de Engenharia, Horácio Guimarães, ex-secretário, professor Eugênio Stefanello, que sempre traz informações relevantes para nós, assim como o engenheiro Adalberto Souza, que também tem sido um assíduo participante conosco dessas reuniões, como o Sérgio Augusto Fernandes, como o Pedro Dias, que tem aí contribuído bastante, especialmente nessa área de energia, e que, junto com o Jaime Sunier, estiveram lá no evento de Foz do Iguaçu, que, pelo que eu soube, né, Jaime, vai entrar no calendário do Congresso Anual da FACIAP, o que eu acho que também é extremamente importante para o Estado do Paraná. Ademar Cury, que vem também reforçar o time aí com seus conhecimentos profundos, o representante da FEComércio, do vice-governador do Estado, Rodrigo Schmidt, que tem estado conosco aí com certa frequência, o Nelson Costa também, que representa esse grande esteio da economia paranaense, que são as cooperativas agrícolas e não agrícolas do Estado do Paraná, sempre está conosco e é muito bem-vindo. O Paulo Peterlini, que, na ausência do Nelson, tem sido presidente em exercício do Instituto de Engenharia, o Nilson, que também representa aí o setor, né, extremamente importante para a nossa economia, que é a Federação da Agricultura. Vejo ainda a nossa secretária, Ana Cláudia, que está conosco, o Joacir Bonato, que também tem participado conosco todas as semanas. Imagino que não deva ter esquecido ninguém. Aí, se eu esqueci, me penitencio e depois, por favor, na sequência, faça uma saudação a quem eu não fiz. Na verdade, Gebran, é muito importante te receber aqui para esse evento. Veja, esse comitê que tem se debruçado aí, basicamente sobre as questões mais estruturais, né, da infraestrutura do Estado do Paraná como um todo, tem botado aí uma lupa e uma atenção especial no desenvolvimento do nosso litoral. Exemplo disso está aí as notas técnicas, né, tanto da engorda da praia, de Matinhos, como da Ponta de Guaratuba. Eu, particularmente, estive participando de audiências públicas na Prefeitura de Guaratuba, a convite da Prefeitura de Guaratuba para defender o novo sistema viário que eles estão contratando lá junto à universidade. E, evidentemente, que a gente, quanto mais próximo desses assuntos a gente se encontra, mais a gente vê a mentalidade resistente de muitos paranaenses, né? Me refiro, aí, no caso específico do litoral do Paraná, a dificuldade que tem-se lá em Guaratuba para conseguir implantar um novo sistema viário, a mentalidade retrógrada de boa parte do comércio lá estabelecido, assim como encontramos, né, dificuldades, aí, especialmente na área ambiental, com órgãos aí fiscalizadores que atravancam, dificultam qualquer obra de melhoria para o nosso litoral. Mas, com muito prazer e com muita satisfação, e eu que sou frequentador do nosso litoral, eu vejo andar a passos largos a engorda da praia de Matinhos, com cheiro de obra. Não, parece que nós estamos lá construindo uma hidrelétrica. Eu passei aí os últimos 2 finais de semana lá e a obra, coincidentemente, começou na frente do meu apartamento, e até brincam, começou na frente do apartamento porque eu que botei pressão no prefeito. Na verdade, não, era para começar no Pico de Matinhos,
mas por conta das marés cheias, então eles não puderam fazer o início das obras lá, porque a faixa é muito estreita. Então, eles iniciaram na parte mais larga da praia, que, coincidentemente, é onde eu fico lá. Então, eu tive a oportunidade, nesses últimos 2 finais de semana, acompanhar a velocidade da obra, a coisa está acontecendo, a restinga foi arrancada, tá? Lá uma parte de concreto que vai dar sustentação à obra já está feita, as escavações estão feitas, quer dizer, dá gosto de ver esta obra. Aí você olha para o outro lado, na JK, que é para fazer uma canalização, que é uma obra de engenharia extremamente simples, que dá para fazer em, sei lá, meia dúzia de meses. Tem 2 funcionários da Triunfo lá com uma enxada na mão, há 1 ano e pouco, carpindo aquilo lá e não sai do lugar. E até, coincidentemente, na quinta-feira, eu jantei com o prefeito lá, que comentou comigo que, surpreendentemente, a Triunfo, que é até de amigo nosso, tudo isso, né? Não tivemos a oportunidade de saber qual é o motivo da lentidão, mas o DR concedeu um prazo, a extensão de mais 1 ano para a Triunfo realizar aquela obra. Literalmente, você vê, de um lado, uma obra avançando a pleno vapor, e do outro, dois funcionários com uma enxada na mão, assim, sei lá por que aquilo está demorando tanto. Mas, de qualquer forma, nós continuamos, Gebra, acreditando no nosso litoral, nós continuamos acreditando que a ponte vai dar uma concentração de 100.000 pessoas, que estaria entre os maiores municípios do estado do Paraná, e que vai ser a obra que vai alavancar e muito o desenvolvimento do nosso litoral. Então, com essas grandes considerações, essas pequenas considerações iniciais aqui, eu, de pronto, passo a palavra para o Nelson Luiz Gomes, que, do continente asiático, vai fazer uma saudação a você e aos demais membros dessa reunião. Nelson, a bola está com você. Obrigado, presidente. Eu agradeço aí todas as palavras e a oportunidade de estar falando de tão longe e aparentemente tão perto ainda das pessoas, né? Porque está com a imagem aqui na minha frente, é questão de 20 centímetros aí do celular, certo? Então, eu agradeço aí a esta oportunidade. Em especial, eu aqui compareci porque o contato inicial com o Gebran, aí, né, nós fizemos o contato e ele de pronto respondeu, né, a grande valoração que ele dá para essa participação, certo? E tenha certeza, Gebran, certo? Estamos aqui, o Instituto de Engenharia do Paraná, o Movimento Pro Paraná, unidos sempre em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Nós estamos aqui para brigar pelo bem do Estado, pelo bem da população e naquilo que a gente acredita que é o melhor. Tenha certeza que todas as pessoas que estão participando desse evento, certo? Elas estão aqui participando, certo? No sentido de contribuir não só com o litoral, que neste momento eu acho que está pedindo, certo? Uma recuperação dos anos perdidos, que até o momento a gente não teve isso, certo? E não teve. E no momento em que temos a oportunidade desse grande investimento, etc., ainda existem forças contrárias para que o litoral do estado do Paraná se desenvolva. Tenha certeza que as pessoas que estão aqui são formadoras de opinião e estarão sempre ao lado do melhor para o litoral do estado do Paraná. Eu estou em licença da presidência, certo? Eu não sei se o Paulo Peterlini está no ar, eu passaria a palavra para ele falar em nome da presidência do Instituto. Eu só agradeço a oportunidade aí, Marcos, e o presidente do IEP é o Paulo Peterlini nesse momento. Paulo, desculpe aí essa interrupção, mas é você que tem que falar aí em nome do IEP. Obrigado a todos, tenhamos todos uma bela reunião. Ok, então. Valeu. Curte a viagem aí. Nós estamos aqui. Esfriou, está frio. Eu acho que o Nelson falou tudo, né? A gente entusiasmo da infraestrutura, né? Acho que o nosso litoral está meio, vamos assim dizer, simplesinho em relação ao vizinho, né? Mas a gente sempre defende, né? Essa questão da ponte na Bahia já no passado já tinha estudo, né? Do próprio BNR já tinha feito algum estudo, assim como a 101 subindo a Serra do Mar, encaixando a 277, subindo aí para um anteprojeto de 82, unindo a uma futura 101 em São Paulo, hoje é impossível, né? Essa região toda de área de proteção.
Aí fizemos um estudo aí, em 2010, 2011, subindo a serra, mas atingindo a Trevo da Marte, ali na 277, subindo até Porto de Cima, encaixando na Varanda do Alpino, na BR-116, esquecendo o antigo traçado, né? Se iria para Peruíbe ali, né? Impossível, né? Mas isso o governo do estado teve interesse na época e passou lá para Brasília. Brasília manda para baixo de novo para informação, e a gente fez um estudo completo aí entre aspas, sentiu no Paraná, né? Agora, o próprio Nelson sugeriu aí um traçado via subindo, né? Mas contornando a ponte do Rio Cubatão, mas entrando ali contornando a Baía de Guaratuba, encaixando a PR-508 ali, proximidade de Matinhos, né? Uma solução melhor, porque subir a Serra do Mar, acho que hoje em dia, né, com essa parte ambiental, aí seria muito difícil. A gente conheceu lá, existe alguma ocupação suburbana ali na região, né? Mas, de repente, também existe a possibilidade, né, de um túnel subaquático, né? Na Baía de Guaratuba. Uma vez eu estive na Argentina, lá em Santa Fé, é um túnel debaixo do Rio Paraná que liga Santa Fé a Paraná, é uma cidade, capital da província do Paraná, com Santa Fé, né? 2 quilômetros, nenhum problema, se faz engenharia, se faz tudo, né? Então, aí estamos aí para discutir, né? Aí, eu agradeço aí a deixa do Nelson. Aí estamos aí na luta, ouvindo aí as autoridades especialistas na área. Obrigado pela palavra, presidente. Obrigado, Nelson. Um grande abraço. Joel, a bola está com você. Bom, obrigado, presidente Marcos. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente Marcos. Meu bom dia especial ao presidente Nelson, que está participando lá de tão longe. Bom dia ao presidente Peterlini e todos os demais. Bom, hoje nós teremos uma palestra cujo tema é o processo de expansão das possibilidades socioeconômicas do litoral. O palestrante será o Antônio Saad Gebran Sobrinho, que já é membro do nosso comitê, tem participado intensamente das nossas últimas reuniões. O Gebran é presidente do Comitê Territorial de Desenvolvimento do Litoral do Paraná, diretor empresarial da Folha Litoral News, empresa formada pelo jornal impresso diário, site Folha do Litoral, revista Porta em Business, integrado às redes sociais e podcast. Bom, não vou me alongar mais. Gebran, a palavra é tua. Vamos nos preparar. Você quer compartilhar a tela, porque tem algumas apresentações. Sem mais delongas, Gebran, com a palavra. Grato. Bom dia a todos, e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Agradeço os gestos aí de boas-vindas que recebi do Movimento Pro Paraná, e tenho certeza que hoje, 17 de maio, é um marco da nossa história aqui do litoral paranaense, pela oportunidade que vocês estão nos dando. Quero cumprimentar o Marcos Tomakoski pelo trabalho que vem realizando junto com vocês à frente do Movimento Pro Paraná. Um grande sustentáculo do Estado do Paraná, o movimento. Também o presidente em exercício, o Paulo Sérgio, ao Luiz Bruel, e queria fazer um agradecimento especial ao Pedro Dias, uma das referências nacionais nossa aqui no setor ambiental, que pela indicação dele também nós estamos participando com vocês desse movimento. E ao Nelson Gomes, presidente do Instituto Paranaense de Engenharia, pela acolhida e pela conversa que tivemos aí por telefone, e a presença também dele, de alguns de vocês, na institucionalização do nosso Comitê Territorial de Desenvolvimento do Paraná, aqui na Portos do Paraná. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, para que a gente possa ter um pouquinho mais da nossa realidade. Aqui eu consegui mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui a tela.
Estou só formatando aqui para que vocês possam ter uma melhor resolução também. Vocês conseguem ver a tela tudo tranquilo aí? Sim, tá bem bom. Tá tranquilo? Tá. Então, nós vamos falar um pouquinho da finalidade do Comitê Territorial de Desenvolvimento do Paraná, né, que foi formado agora, dia 21 de outubro do ano passado, no Portos do Paraná. Ele foi capitaneado pelo SEBRAE e nós temos 24 comitês no Paraná. O litoral, temos esse comitê de desenvolvimento nosso aqui, ao qual eu fui escolhido por consenso, dentre todos os líderes que tem nesse comitê, são líderes regionais, para que exercesse a presidência. E nós temos uma finalidade nesse Comitê de Desenvolvimento do Litoral do Paraná com relação à questão da inserção competitiva, que ela atinge os pequenos negócios na cadeia de valor das grandes empresas. Também temos a questão da cooperação, que ela promove a integração com a comunidade regional, portuária, linkando com o estado do Paraná inteiro, em função da sua cadeia produtiva. E nele, como temos nesse comitê, como finalidade, o diálogo e a interação, principalmente com o poder público, além das empresas, representantes de classes, entidades, sindicatos, né? Movimentos, interesses comuns, como o Movimento Pro Paraná, né? Que temos a honra de estar aqui hoje, a imprensa e, principalmente, as universidades, as academias, porque é de lá, muitas vezes, que saem os pareceres para alguns órgãos que travam o desenvolvimento. Estamos conversando com alguns reitores sobre a questão de não deixar também, só posicionando para vocês, uma decisão na mão de um único professor, um único mestre, mas que se passe por um conselho dentro das universidades antes de dar qualquer tipo de informação a qualquer órgão de Estado, né, que venha perguntar o porquê, né, da não realização do projeto, da não realização da obra. Isso também é um dos fatores que nós identificamos aqui junto do comitê, né? Temos também, a nossa finalidade é propiciar a celeridade no desenvolvimento regional em todas as suas demandas, buscando soluções, né, para os problemas do Estado, do desenvolvimento de esforços formados para projetar o Paraná com o potencial econômico e cultural que tem. Porque todo o Estado produz e desemboca aqui no porto essa produção. E além das importações, a maioria delas vem pelo Porto de Paranaguá. Nós fazemos fronteiras com o mundo através dos portos do Paraná, né? E isso nós elencamos dentro do nosso comitê para estimular, né, e dinamizar as potencialidades locais que nós temos aqui, na geração de emprego, renda e elevação de riqueza dos municípios. Para quê? Para que se tenha melhor qualidade de vida, né? Com essa parte já estabelecida para vocês da nossa finalidade, eu quero falar um pouquinho agora também da importância desse comitê aqui para nós no litoral, tá? Ele busca, assim, um alinhamento de interesses comuns de desenvolvimento na nossa região, favorecendo a produtividade, competitividade, né? Nós temos um dos melhores portos do mundo sofrendo com a questão da infra, né? O Luiz Fernando Garcia, que é o presidente, para nós aqui, ele é um dos melhores presidentes aí, já passaram pelos portos do Paraná, ele é muito técnico, e nós estamos alinhando também, junto com a Portos do Paraná, algumas questões para que possamos somar esses esforços com todos os segmentos do poder público, porque a gente precisa criar esse ambiente organizacional
que é relevante no relacionamento com as empresas, com a iniciativa privada, empreendedora, contribuindo, sim, no desenvolvimento socioeconômico dos 7 municípios do estado do Paraná e do Brasil. Nós estamos falando de 2 core business que nós temos aqui, de atividades principais na nossa região: turismo, questão do veraneio, de muitos têm residência aqui, e outra logística, né? Então, nós não podemos ficar dentro desse nosso ecossistema reféns. O que o nosso comitê elencou como eixo principal nesse momento, né? Nós tivemos 2 eixos fundamentais de infraestrutura e acesso às compras, né? Que são infraestrutura, a questão de toda uma logística inteligente que nós vamos ter para o nosso litoral. Nós elencamos isso e vou passar para vocês logo mais no slide à frente. E acesso às compras. O acesso às compras é o dinheiro das prefeituras ficarem no litoral, das prefeituras do litoral. E o que não tiver condição de consumir aqui, ir para as outras regiões do Paraná, buscando essa alternativa de compra, para que esse dinheiro fique no estado ou então na nossa região, né? Para quê? Para que a gente possa, a longo prazo, ter sustentabilidade e recuperar tanto o desenvolvimento e deixar o nosso litoral mais atrativo, competitivo e produtivo, com o objetivo de gerar lucro para as pequenas e médias empresas e um atrativo para as grandes empresas. Porque ter lucro não é demérito para ninguém. Toda iniciativa privada, quando vem, ela quer ter o seu lucro de investimento, né? E qual a relevância representativa desse comitê, né? Primeiro, dentro do nosso ecossistema, né? Conseguindo conversar com as autoridades, com vocês, nesse elo que nós tanto almejamos, e que ele tenha, assim, uma voz de nós aqui do litoral, dentro de uma representatividade tão significante quanto vocês da capital do estado. E, para isso, nós temos que ter esse diálogo permanente, né? E, principalmente, interação com todos os entes formadores, né, de um tecido social consistente, para que possamos, sim, dar celeridade nesse desenvolvimento regional em todas as suas demandas e o fortalecimento do estado do Paraná. E, para isso, nós criamos e elencamos e fizemos um mapa de inteligência, tá? E, nesse mapa de inteligência, nós temos algumas propostas que são centrais de articulação de esforços junto aos diversos atores com o propósito de desafogar os gargalos de infraestrutura que represam o desenvolvimento do nosso território, né? Pela fala de vocês viram o quanto nós estamos represados, né? Nós também, a promoção de ações que nós temos que ter voltadas à integração dos 7 municípios, né, do nosso território, por meio da melhoria da infraestrutura e dos modais que aqui estão, de forma a dinamizar nossas potencialidades. Nós não podemos falar em crescimento, desenvolvimento, IDH, sem falar em infraestrutura, sem ter infraestrutura. E isso nos deixa muito desconfortável quando muitas ações não são feitas porque órgãos vetam ou intimidam qualquer tipo de investimento no nosso litoral, tá? E essa contribuição, a gente está aqui para contribuir para tornar os municípios do litoral paranaense mais interessantes e atraentes para a população, para os turistas, para vocês, para investidores, empresários e empreendedores, tanto locais quanto de outros territórios, através do quê? De uma superação das limitações de infraestrutura que nós temos hoje. E de que maneira nós conseguimos isso? Mobilizando e integrando, né? Mobilizando as lideranças de todo o nosso território em torno de esforços para o quê? Para a obtenção de investimentos direcionados à melhoria da infraestrutura dos municípios do litoral, favorecendo, sim, toda a nossa questão comercial, de turismo, que a gente possa elencar aqui dentro do nosso território. E esse público-alvo, né? O que significa esse público-alvo para nós? Tá?
Esse público-alvo são investidores de todos os locais e centros, tá? Oportunizando para eles realizações, empresários de diversos setores ao provável aumento do potencial de consumo, né, com uma infraestrutura boa, a população em geral, por meio até da ampliação do aquecimento econômico, né, que nós teremos, dos turistas que poderão contar com os melhores acessos de condição e estadia, e os gestores municipais, por meio de atração de investimentos com um potencial de arrecadação maior, né? Esse é o nosso público-alvo que nós estamos destinados junto com o comitê. E fizemos algumas escolhas estratégicas. E dentro dessas escolhas estratégicas que nós fizemos dentro desse comitê, nós já estamos finalizando o estudo junto aos 7 municípios de um inventário, né, de todos os gargalos que represam o nosso desenvolvimento, né? O mapeamento desses municípios também com a existência já de projetos de investimentos junto com o Estado e as intenções de melhoria da infraestrutura, até para que não se tenha conflito e tenham projetos iguais, idênticos, né, sendo realizados. E a promoção, é claro, de seminários. Aqui é o nosso grande desafio. É aqui que nós queremos chegar, depois de dar toda essa questão da elucidação do que é o Comitê Litoral, como ele funciona, quais são as nossas prioridades, e nós vamos falar um pouquinho aí do que vocês estão já nos ajudando, já cooperando com relação à questão dos nossos desafios. E esses desafios, gente, eu gostaria de tocar aí e elencar alguns que não é possível, né? Não é possível, em pleno século XXI, né, nós não temos a infraestrutura adequada, com tanta gente competente no Paraná, com tanto engenheiro competente, com empresas competentes, né? E por questões, talvez, de falta de conhecimento, talvez de ideologismos, talvez de achismos, né? Nós não estamos aqui para julgar nada, né? Travarem todos esses investimentos. Vamos começar lá pela questão da estrada de ferro, Curitiba e Paranaguá, realizado um projeto pelos engenheiros Rebouças, pelos irmãos, projeto de 1870. É o mesmo traçado, é a mesma bitola. Será que conseguiríamos ou não um novo traçado com uma bitola maior? Por quê? Porque os navios estão aumentando a sua capacidade de carga. Nós vamos ficar obsoletos se continuarmos com essa locomotiva. Nós vamos ficar obsoletos se nós não tivermos uma outra alternativa de estrada de ferro. E nós temos empresas competentes, nós temos engenheiros competentes, pessoas que tratam da questão ambiental competente. Nós temos hoje, né, estruturas muito boas para que se tenha a mitigação de qualquer impacto que venha a ocorrer dentro desse projeto, né? A engorda de Praia de Matinhos, que vocês bem citaram, esperamos que não tenhamos nenhuma surpresa desagradável e que isso realmente venha a mudar a cara do nosso litoral. A questão da ponte de Guaratuba, nós não entendemos por que um processo demora tanto para se fazer 800 metros de ponte ou 1,2 km, né? Depende do traçado ali que vão fazer. Se o mundo inteiro constrói ponte, o Paraná é o único lugar do mundo que não consegue construir uma ponte, né? Nós não conseguimos entender. E para isso nós temos que buscar um diálogo, tocar o dedo nessa ferida, né? A questão da faixa de infraestrutura também lá da rodovia nova, da pista dupla de Pontal, é para a cidade. Esqueça que tem um porto lá. Nós precisamos desenvolver o turismo. Se o porto vai coligar, não é uma outra situação. Às vezes a maneira que se coloca um projeto, né, a maneira como se faz um projeto é completamente diferente daquilo que alguém quer escutar. Não, tem iniciativa privada, vai ter seus ganhos, precisa ter uma compensação de lá ou não se sai, né? A duplicação também da PR-407, né? Antes disso, quero tocar na ligação da cidade de Antonina, 277, são 12 quilômetros, num traçado novo. Nós estamos falando da cidade de Antonina,
né? Não estou falando do Porto de Antonina. Se o Porto vai ser beneficiado, é uma outra situação, né? E vai existir compensação, né? Pode ter um pedágio, vocês são experts, vocês vão fazer esse estudo. Não é possível que uma cidade, né, de Antonina não tenha uma ligação com a 277. Essa artéria nós precisamos, a cidade. Se tem um porto lá, parabéns. Ele também é um atrativo de novas empresas para se instalarem a partir do momento que tenhamos uma nova via para lá, né? A questão do asfalto de Guaraxaba. Guaraxaba foi ocupada pelos portugueses em 1545. 1545. Em 1947, ela foi dada a condição de município, criado o município de Guaraxaba. Nós não temos em Guaraxaba, né, asfalto até hoje. A principal via de acesso, desde 1545 até os dias de hoje, é o mar. O ano passado, um caminhão do Sistema S, né, dito por um deputado para nós, que tentou ir em Guaraxaba, não conseguiu porque não tinha estrada, fazia mamografia de 500 mulheres. O caminhão não foi. Agora eu pergunto, de 1947 para cá, não estou falando lá, antes de 47, quanto de caibro foi usado naquilo? Inutilmente, porque quando chove acaba, tem que fazer de novo. Quando dá uma tempestade ali, principalmente de verão, a estrada não passa. Então, essa é a nossa angústia, né? Essa é a nossa... Por que não? Se nós temos engenheiros, não vou repetir, competentes, empresas competentes, por que não escutar? Por que toda essa dificuldade? O que está acontecendo que nós não conseguimos desenvolver o litoral do Paraná, né? Sem falar na questão da Ayrton Senna, que agora, segundo o pedágio, vai ter o gate, o zero, né? O portão zero nosso. Um absurdo. Uma via, né, altamente prioritária para o Brasil, não é para Paranaguá, né? Paraná, para o Brasil, né? Está na condição que está esse cartão postal nosso aqui de entrada de 9, 10 quilômetros, né, chamada Ayrton Senna, que dá acesso ao porto de Paranaguá, né? Vários movimentos ainda tentamos fazer, vários movimentos já... Olha, estamos contando aí com a competência de todos, né? Então, esses são os maiores desafios nossos, fora o que vocês já falaram, né? Tivemos agora nessa duplicação da BR-407, na Praia de Leste, que a antiga concessionária doou o projeto, numa leniência que ela fez com o Ministério Público Federal. Sem mais nem menos, o projeto estava ali, tudo pronto, bonito. Pediram a rima. 2, 3 anos para fazer a rima. O governo já tinha dinheiro para essa duplicação. Infelizmente, o dinheiro foi encaminhado para Londrina. Londrina não tem culpa nenhuma disso. Mas as mesmas pessoas de Londrina que vêm para cá, de Curitiba, que vêm para cá para ir para a Ilha do Mel, quando pega um trânsito forte, engarrafamento, leva de 2 a 5 horas para chegar na ilha. Nós estamos falando de pessoas, de jovens, de pessoas com idade, de gestantes, que precisamos ter acesso rápido de ambulância, de socorro, e quando está engarrafado não se tem, é só de helicóptero. E se não tiver onde pousar, pior. Então, todo esse conjunto, não é? Nós precisamos voltar a conversar com as pessoas, né, para que se tenha esse entendimento. Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem para jogar ninguém aos leões, mas nós precisamos de uma solução para o litoral. Nós temos voz dentro do litoral, né? Ela está sendo escutada, nós temos que sentar sem medo nenhum, sabe? Sentar com todo esse pessoal. Para quê? Para que eles possam entender, que ou nós teremos competitividade, produtividade, a questão de qualidade de vida dentro do nosso território, ou, infelizmente, as causas sociais que eles tanto brigam vão aumentar cada vez mais a distância entre as pessoas que necessitam de qualidade de vida e as que têm dinheiro. Nós precisamos equilibrar esse jogo. E só teremos progresso se nós tivermos infraestrutura. E tem algumas questões aqui também que eu até anotei para não esquecer.
né? Porque eu não quero fazer nenhum julgamento, mas até por falta, às vezes, de diálogo na época, não sei o que houve, o deputado estadual Romanelli manifestou uma preocupação com informação de que o Ministério Público do Estado do Paraná e o Ministério Público Federal teriam autorizado uma transferência de 70 milhões para uma ONG no Rio de Janeiro, de um incidente aqui no oleoduto Olapa, na Serra do Mar, em 2021. Né? Mas será que conversaram com a população local? Será que não tínhamos na época? Nós não sabemos. Nós precisamos desse diálogo franco com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal. Nós vamos alinhar isso aí. Né? Ninguém vai pedir nada de que seja dentro da lei. Né? A questão também da derrocagem da Pedra da Palangana, que vocês, muitos aqui participaram ativamente, foram gastos 3,4 milhões de reais para um serviço de atendimento, né, e resgate e reabilitação dos animais marinhos, em função de uma possível, a gente brinca aqui, né, hecatombe pisciana. Deram o nome disso aí de Hospital para Peixes, 3,4 milhões de reais. Esse processo, a Palangana ficou, né, ficaram 47 dias paralisado. O Estado teve um prejuízo contratual de 4 milhões de reais. 3 milhões e 400 do peixe, mais 4 milhões, 7 milhões e 400. Não poderia ser colocado no hospital regional aqui? Ou numa cidade que esteja precisando? Ou num projeto de infra que nós... Sabe, nós precisamos conversar. Por que isso acontece? Né? Estas nossas angústias, né, é uma questão até de desabafo para vocês. Nós precisamos estar interagindo mais. Nós precisamos ter esses elementos dentro de um estudo, não é? E que nós já estamos elaborando a questão desses referenciais de indicadores com relação aonde que nós podemos pegar referencial de infraestrutura. China, Bélgica, Holanda, que vocês tanto conhecem, Japão, devido aí aos arranjos de infraestrutura que esses países têm. Gente. A Holanda, né, foi construída do mar para a terra. E aqui no litoral do Paraná nós não conseguimos fazer uma ponte. Né? Nós só queremos saber o porquê. Proíbe, mas o porquê que não dá? Ou então ajusta esses projetos. Olha, nós não queremos o projeto assim, nós queremos o projeto assado. Todo mundo quer que isso aconteça. Né? Sem intimidação. Parece que tem novos ares, novos elementos aí que estão facilitando para o litoral do Paraná. Sabe? Novas pessoas, esses órgãos que realmente estão aí aptos a escutar para que realmente a gente possa desenvolver. E os indicadores futuros que nós temos aqui do comitê, que nós estamos alavancando hoje para ver isso aqui daqui 10, 15, 20, 30 anos, são o IDH, né, o volume de investimentos realizados em infraestrutura no nosso litoral, o endividamento dos municípios, nós temos esse controle social também, o número de obras executadas e em execução, o que isso vai impactar positivamente para o nosso litoral, né, para o Paraná e para o Brasil, abertura de novas empresas, de campos de trabalho, geração de dinheiro, riqueza, né, com a melhoria da infraestrutura, aumento natural da população dos nossos municípios e, é claro, a elevação do número de turistas, que é o cara que mais traz dinheiro para nós, né, uma indústria aí a todo vapor. Então, nós também elencamos alguns parceiros estratégicos, né, para sentar, dialogar, conversar, que esses parceiros são. Inclusive, antes do convite, tínhamos colocado vocês, Movimento Pro Paraná, para fortalecer esse laço. Olha como a vida ela converge, né? O SEBRAE, que nos dá todo o apoio institucional, o próprio governo do estado do Paraná, com seus projetos, né, que são direcionados aqui para o litoral, os órgãos de regulação, IAT e IBAMA, né, trazer todos para a mesma luz, né, o Porto de Paranaguá, com toda a sua influência estratégica de território, em todas as suas instâncias, a Associação dos Prefeitos aqui do Litoral, do I7, já tivemos com eles na institucionalização, estamos conversando com um a um também, estaremos com eles já marcando uma próxima reunião com os 7 prefeitos,
tá? Com o Ministério Público e Ministério Público do Estado do Paraná e Federal, a gente precisa realmente sentar, conversar e assegurar o cumprimento, né, da legislação e a própria destinação de recursos financeiros, no caso lá que o deputado Romanelli citou. Né? Para onde está indo esse dinheiro? Por que não fica aqui dinheiro compensatório? Não é? As associações comerciais são importantíssimas nesse nosso elo, né, como ponto de parceria. A iniciativa privada, né, investidores, essa toda base empresarial, né, a questão da melhoria de infraestrutura, o poder legislativo, né, nós precisamos contar com o poder legislativo, passar isso também para a questão não só do Paraná, mas para Brasília, né? Algumas leis, elas precisam realmente, por vocês, nós não temos capacidade para isso, serem revistas, né? E o Movimento Pro Paraná, né? Nós tínhamos colocado no nosso mapa de inteligência já a questão estratégica de vocês. Por que o Movimento Pro Paraná? É um movimento muito forte, é um movimento sério, correto, ético, que nós temos que estar juntos, né? Porque aqui ninguém está para enganar ninguém, nem a Justiça, nem o Ministério Público, nem nós estamos aqui para desenvolver. Se nós estamos falando e nós estamos, sabe, tentando sentar para ter um diálogo com todos, é porque nós estamos carentes, e vocês sabem, de infraestrutura. Nós temos carências nelas e não vamos conseguir desenvolver esse litoral, né, se nós não estivermos, né, unidos com os mesmos propósitos. E para finalizar, para a gente abrir a nossa discussão, nós temos um ditado popular que diz assim: a maré que sobe levanta para todos os barcos. Não adianta todo o Paraná estar pungente, a indústria bombando, o agronegócio, o business, e nós afunilarmos no litoral do Paraná. Temos dificuldade numa cidade que entra 2.500 caminhões por dia e saem 2.500 caminhões por dia, e nós não temos um pátio de estacionamento para esses caminhões. Essa é a nossa realidade. E isso pode ser mudado. E não é para a geração futura, é para a nossa geração. Essa responsabilidade é nossa. Nossa. Né? Nós não podemos, vamos deixar para a geração futura. Não. É aqui que se faz. O futuro é agora. E nós podemos, sabe, que mudar essas sintonias. Sentar, conversar, dialogar e desenvolver. Né? Isso é que eu, sabe, trago para vocês. Né? Agora acho que a gente consegue ter esse fórum de debates, né? E mais uma vez aí agradeço toda a receptividade que vocês tiveram comigo, né? Fico aí à disposição para as perguntas e mais alguns temas que vocês queiram abordar. Muito obrigado, Gebran, pela sua apresentação. Bom, o espaço agora está reservado para perguntas. Eu já vi que o Pedro Dias pediu a palavra, em seguida o Jaime Sunier. Pedro Dias, a palavra é sua. Bom dia. Parabéns, Gebran. Você resumiu de maneira assim melhor do que qualquer um, porque você vive o dia a dia aí do litoral. É diferente, a gente está aí, mas também mantém uma certa distância. Curitiba são 70, 80 quilômetros aí, parece que a gente está bem pertinho, mas às vezes a gente não vê determinadas coisas que vocês que vivem no dia a dia aí estão vendo, né? E eu reporto esses 11 pontos citados de infraestruturas necessárias, todos eles têm interface jurídica, técnica, ambiental. Todos eles. A gente poderia fazer uma reunião aqui do nosso movimento para cada um desses temas, para cada um desses 11 temas. Eu vou só listar para refrescar a memória, e depois vou fazer uma proposta, presidente Dom Makoski, que a gente, presidente Nelson, caminhe dessa forma que eu vou propor aqui, se possível, os demais puderem me complementar. Faixa de infraestrutura, ferrovia, Nova Ayrton Senna, duplicação da 407, Ponte Guaratuba, e vai demorar mais um pouco, depois eu posso dizer para vocês, porque entrou mais um ente aí no meio agora,
da unidade de conservação, dizendo que precisa 4 campanhas e tal, de fauna, demora 1 ano, não sei o quê e tal. Tem umas histórias aí que a gente precisa visitar técnica e legalmente, né? Todos eles. Asfalto de Guaraqueçaba, ligação Cidade Antonina 277, excelente projeto, EVTEI é feito, EI é feito, pegaram um negócio do século passado que transitou em julgado, disseram que era a mesma coisa e perdemos por 2-1 na Câmara do TRF4, precisa rever isso aí, tem que recorrer para cima, entendeu? O projeto é bom, é um projeto rodo ferroviário, que liga ali a região da Marta até Antonina, protegendo todo o patrimônio histórico, cultural, dos prédios e dos edifícios de Morretes, que hoje estão abalados por caminhões que passam ali perto, o trânsito, gente morrendo, né? Antonina também sendo abalada, porque os carros passam na lateral, o teatro lindo que tem lá, né? Podendo sofrer o patrimônio por causa de carga. Então, essa via, ela é, acima de tudo, uma via protetora do patrimônio cultural e ali das cidades que têm os seus prédios tombados e tudo mais. A engorda da praia, que nós, já com as notas técnicas, conseguimos vitória, né? A palangana, que a gente conseguiu definitivamente comprovar que o impacto é maior ambiental se não fizer. E aí, nós estamos agora sendo referência, o Faê, depois eu não vi ele aqui hoje, mas ele pode falar, fomos convidados aí, presidente Nelson, a escrever para a revista da Marinha, porque a Marinha tem esses problemas em outros lugares, e aqui foi solucionado. E, por fim, os novos portos, aí, essas novas situações, todos eles com alguma situação ou de estudos ou demanda. Minha sugestão é que o MPP monte um comitê técnico capitaneado pelo IAP e jurídico capitaneado pela OAB para revisitar todos esses projetos e ver aonde que eles estão, tá? Em que nível e como que a gente pode resolver o problema. Porque se a gente não fizer isso, eles vão ficar aí, por aí, essa duplicação da 407, tal, com dinheiro que foi para Londrina, como diz o Gebran, Londrina não tem culpa, né? Mas a gente precisa revisitar, porque todos eles ou têm uma interferência jurídica, ou têm uma interferência ambiental, técnica ou de engenharia. Então, a minha sugestão é a gente montar um comitê com o IEP e a OAB, e nós fazermos revisitar esses processos, ver como que eles estão, a quanto eles andam e o que nós podemos fazer jurídica e tecnicamente para tirar definitivamente esses projetos do papel. Inclusive, tem coisas que, tecnicamente, do ponto de vista ambiental, eu andei vendo aí, não cabe, né? Por exemplo, a ação de um parque que não tem mais zona de amortecimento, porque legalmente deixou caducar, não tem plano de manejo, fazer uma interferência sobre a obra da ponte de Guaratuba, quer dizer, não é cabível. Então, quem está fazendo EIA tem que colocar isso, tem que fazer e tal. Mas, enfim, eu não quero me alongar mais, já me estendi, mas eu queria colocar essa proposta junto o Comitê de Desenvolvimento Territorial do Litoral, o IEP e a OAB, que fazem parte desse movimento aqui, a gente montar uma câmara técnica, um comitê, e revisitar isso na esfera jurídica, técnica e ambiental e pôr esse negócio todo para andar, porque não tem nenhuma obra aqui que não seja passível de mitigação e que ande tecnicamente do ponto de vista ambiental bem e que não possa ser feito. Era isso que eu queria sugerir. Obrigado, Pedro. Só por fim, parabenizar o Gebran, porque foi perfeito. Pegou o cerne da questão e nos orientou aí nas coisas que a gente precisava ver do litoral, que estão paradas e precisam ser mobilizadas. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. O Gebran, como você prefere? Você prefere fazer algum comentário ou vamos ouvir o Jaime Suni antes? Gostaria de agradecer ao Pedro, né? E ele foi muito sábio com relação a essa atitude de, para nós aqui, talvez formar essa Câmara Técnica e vocês decidem, não é? Já que não existe nenhum impedimento ambiental nessas 11 questões que nós elencamos, isso, né, se a gente conseguir destravar esses processos, o Paraná terá uma outra cara, sabe? Nós daremos produtividade e competitividade. Obrigado, Gebran. Suni, com a palavra, por favor. Obrigado, Brau. Gebran, primeiro, parabéns. Eu acredito que essa iniciativa aí do grupo, do comitê territorial e de consolidar essas propostas, né, acho que é o mais importante, né? A gente vê muito que a própria
divisão interna do pessoal do litoral sempre foi muito forte, né? E quando vocês conseguem consolidar essas propostas, isso facilita muito todo o trabalho, inclusive da gente, de apoiar e todas essas propostas, né? E eu queria endossar aqui o que o Pedro falou. Eu acredito que nessas obras que você elencou, né, não existem problemas ambientais, nem de engenharia, não existem problemas técnicos, nem de viabilidade econômica, nem nada disso. Eles são problemas que, talvez de comunicação, mais problemas jurídicos, com certeza, né, que precisam ser resolvidos, né? E essa parceria daí eu acho que é muito importante aí buscar, como a UAB, buscar os outros institutos de advogados do Paraná, né, para buscar esse apoio, né? E noto que nas obras que você elencou são obras pendentes, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos olhando para trás e vendo tudo que deveria ter sido feito, né? Acho que vale também a pena começar a pensar para frente, né, Gibran? Ver lá e tal. Eu tenho até algumas diferenças ali. Acho que o eixo de infra lá de Pontal a Praia de Leste não precisa ter ferrovia, linha de transmissão, nada assim. Uma rodovia atende bem a demanda da comunidade, né? Não haveria necessidade de todo um eixo de infra e tal, né? E a própria duplicação da 412 já atenderia a grande parte da demanda, né? Mas grosso modo é isso, né? O que precisa ser feito, o que já deveria ter sido feito 10, 15, 20 anos atrás, que estava previsto até no processo de concessão e que não foi feito, né? Então, te parabenizar, desejar aí que a gente está à disposição aí para ajudar no que for, e a gente aguarda muito que esse comitê territorial possa realmente buscar essa união, né, de vocês no litoral e consolidar as propostas de desenvolvimento. Acho que é o mais importante. Obrigado. E esse comitê é importante, que a gente teve uma formação, uma imersão num hotel aqui em Paranaguá, de aproximadamente 25 a 30 líderes, e o Sebrae capitaneou isso aí através do Adilson, da Catiane e do Góes. Então, nós estamos muito conscientes, sabemos do nosso propósito e precisamos imensamente contar com o movimento pró-Paraná, porque vocês fazem parte do nosso mapa estratégico para que a gente possa, Jaime, conseguir, sabe, destravar, né, o que está acontecendo aqui com a gente. Obrigado, Jaime. Obrigado, Nelson. Eu estou vendo aqui que se inscreveram para fazer algum comentário o Nelson Gomes, o Lamastra e o Joacir. Eu vou dar preferência para o Nelson Gomes, que provavelmente ele não possa ficar até o final da nossa reunião. Nelson, presidente Nelson, com a palavra, por favor. Nelson, está nos ouvindo ou está com o microfone desligado? Não, estou ligado agora. Desculpa, estava desligado o microfone, tá? Então, obrigado pela deferência aí, Bruno. Eu realmente estou com uma agenda, eu tenho um compromisso, quer dizer, a minha agenda aqui é de visitas técnicas e eu tenho agendado aqui o horário, e o horário aqui é meio complicado, sabe? Bom, então, agradecendo aí ao Gibran. Gibran, eu queria colocar para você até para esclarecimento, certo? Acredito que uns 3 meses atrás, o Pedro Dias até comentou en passant, assim, o IEP foi consultado pela nova procuradora, acho que é a doutora Dalva, acredito que é Dalva o nome dela, certo? A respeito da ligação de Antonina a Guaraqueçaba. E nós fomos enfáticos a respeito dessa ligação, dessa pavimentação, inclusive citando esse fato aí que você disse do problema aí do caminhão aí da mamografia aí, certo? Então a gente foi enfático nesse aspecto, certo? Então o Instituto de Engenharia foi enfático nesse aspecto. O Instituto de Engenharia também entrou com uma ação nas Pedras das Palanganas, a respeito de amicus curiae, uma ação junto ao TRF4 que junto com o MPP, depois nós conseguimos, então, derrubar aquela restrição que havia para a remoção das pedras das palanganas. Tenha certeza, Gibran, que o Instituto de Engenharia também estará colaborando e assinamos essa proposta aí que o Pedro Dias colocou de se fazer uma
uma comissão tripartite aí, entre técnica, ambiental e jurídica, certo? Já que a gente eu estou nessa comissão jurídica lá da OAB Paraná sobre direito ambiental, que deve ter reuniões agora, dia 25 deve ter uma reunião, para discutir exatamente esses pontos que foram colocados lá no dia. Nós colocamos esses pontos aí que você levantou, não todos, mas alguns deles já estão colocados para discussão nessa Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná, que é coordenada pelo Dr. Herodes Bar Neto, certo? Que tem colaborado estritamente essa ligação entre IEP, MPP, OAB, certo? Para que a gente realmente faça um contraponto em todas as questões, seja na área técnica, seja na área jurídica, seja na área ambiental. Então, tenha certeza que a gente está trabalhando para que isto realmente tenha um fim que a gente espera para todos aí do estado do Paraná. Tá? Obrigado aí e tenha certeza que estamos juntos nessa luta. Obrigado. Grato, Nelson. E a gente fica um pouco mais confortável que essa nova promotora, ela tem escutado, ela tem partido para o diálogo, né? E isso nos deixa, pelo menos, nos escute, né? Aí a senhora toma a decisão que a senhora quiser, mas pelo menos nos escute. Eu acho que isso é importante. E, Nelson, mais uma vez, obrigado pelo apoio de todos vocês. Obrigado, presidente Nelson. Obrigado, Gebran. Bom, na sequência aqui, eu passo a palavra para o Rafael Lamastra, nosso presidente da Compagás, que tem altos interesses também no nosso litoral. A palavra é sua, Lamastra, por favor. Obrigado. Os interesses hoje da Compagás são nesse momento, muito focados ali numa iniciativa que está acontecendo no porto de Antonina, para a futura implantação de um terminal de gás, tá? Para recebimento de gás GNL por navio. Mas eu queria discordar aqui da visão que o Sunier colocou em relação à faixa de infraestrutura. A implantação da faixa de infraestrutura, da forma como foi concebida, de uma forma robusta, na minha visão, é fundamental para o desenvolvimento de todo o litoral. Ele citou a questão da linha de transmissão. Sem uma linha de transmissão, a gente não consegue fazer. Tem um projeto que a Copel está estudando há anos, esse projeto, que é a implantação de uma usina térmica, de geração térmica a gás, no litoral, justamente ali na região de Pontal. Eles estão avaliando aí vários sites, e uma das possibilidades é na região ali de Pontal. Há a possibilidade também futura desse porto que inicialmente vai operar, esse terminal de gás que vai operar em Antonina, ele ser migrado depois também, daqui a alguns anos, para o Pontal. Então, assim, uma faixa de infraestrutura completa, com ferrovia, com linha de transmissão, com espaço para futuro duto de gás, tudo é fundamental aí para a gente fazer um planejamento estruturado de longo prazo aí para a região. Aliás, presidente, eu acho outra iniciativa interessante que eu acho que o movimento poderia abraçar, considerando que nós temos aí uma passagem de bastão agora na administração, tudo indica que o governador permaneça, que eu particularmente considero muito viável e seria fantástico, função dos projetos que estão em andamento, inclusive para o litoral, e era a hora agora de colocar os projetos no pente, né? Colocar os projetos na fila, para que nesse momento está sendo elaborado, por exemplo, plano de governo, e nós vamos ter mais 4 anos aí para executar esse tipo de obra. Era isso a minha participação. Obrigado. Obrigado, Lamastra. O Joacir também está inscrito para usar a palavra, Gebran. Eu acho que a gente poderia ouvi-lo e daí você faz um comentário conjunto, se for o caso.
Joacir, com a palavra, por favor. Obrigado, Burel. Bom, em primeiro lugar, Gebran, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua apresentação. Você é do litoral. Eu nasci em Matinhos, na época que Matinhos pertencia a Paranaguá, então conheço assim bastante, não diria profundamente, mas em termos de alma, o que é a alma do pessoal do litoral do Paraná, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas falando, muita gente falando, né? E não conhece profundamente o desejo das pessoas que moram no litoral do Paraná. E como você falou, por exemplo, um dos exemplos, no caso de Guaraqueçaba, né? Que desde 1547 era uma comunidade e até hoje não foi integrada totalmente ao Estado. Você lembrou aí da mamografia, mas eu lembro também de um caso aí que teve lá em Guaraqueçaba, uma pessoa que teve um problema de saúde lá na época do Covid e teve que ser buscada lá de helicóptero. Outro caso que a empresa de transporte urbano, né, de transporte interurbano, no caso de Guaraqueçaba para Curitiba ou para Paranaguá, simplesmente a empresa está desistindo, ou se já não desistiu, né, de levar os passageiros para aquela localidade. Bom, dito isso, eu gostaria de também mencionar o que o Pedro falou, né, que foi muito, aliás, sempre as colocações do Pedro são muito boas também, né? Dividir em setores, dividir em os problemas que nós temos, e levantar quais são as causas de cada um desses problemas, o porquê que o Ministério, porquê que o meio ambiente não aprova todas essas nossas iniciativas, essas nossas demandas, né? Então, realmente dividir cada problema e atacar cada um individualmente e focar nesses problemas assim, no problema, né, a ser resolvido, né? Outra coisa também, sobre o que o Sonier falou, depois o Lamastra falou, eu acho que sim, eu acho que a gente deve focar lá na faixa lá de utilidades lá entre Praia do Leste e Pontal do Paraná, deve ser levado o máximo possível de infraestrutura, porque cada vez mais se torna complicado fazer qualquer coisa diferente em relação ao meio ambiente. E já que a gente vai atacar uma coisa, atacar o máximo que der de uma só vez. Eu acho muito importante que a gente faça esse trabalho, porque é como se a gente tivesse a bala de prata. Ou é agora, ou talvez nunca mais, porque cada vez vai ser mais difícil, cada vez vai ficando mais difícil, né? Então, e mais, contar com apoio, realmente do apoio, esse apoio da OAB, foi fundamental trazer o apoio da OAB para cá, para o nosso movimento, né? E quanto mais entidades estiverem engajadas nesse nosso trabalho, mais a gente vai ter força, né? O pessoal aí também do Gebran, né? Eu acho que também a gente ajuda e ele nos ajuda também a obter mais, vamos dizer, mais vitórias para o bem do Paraná, que é isso que interessa. E não esquecendo, talvez um dia, quem sabe, pensar até naquela história do aeroporto alternativo para o aeroporto de Curitiba. Se bem que o aeroporto de Curitiba está ficando cada vez melhor, então vai ser mais complicado pensar nesse tipo de coisa. Mas pelo menos uma aviação pequena lá em Paranaguá, alguma coisa assim, onde era o campo de aviação antigamente. Obrigado, Joacir. Gebran, você gostaria de... Sim, todas as colocações, elas são todas verdadeiras, não é? Com relação à fala de vocês, do presidente Lamastra, né? E a gente tem e do Bonato, nós temos uma questão que realmente a gente precisa estar juntos, unidos, tá? Quanto mais modais nós tivermos, é melhor, tá? Duto, ferrovia, rodovia, na questão da infraestrutura marítima, a portuária e a terrestre, né? E fazendo essa gestão ambiental com vocês e levando isso para os governos, né? Acho que é importante. E eu vejo o movimento Pró-Paraná, né,
um dos grandes alicerces e um dos grandes catalisadores que convergem para esse desenvolvimento. Ele é neutro, tem várias opiniões, é importantíssimo, até a nossa divergência interna ela é importante, né, para que a gente possa até mudar o meu pensamento, mudar o pensamento de um companheiro, mas o mundo não espera mais países sem infraestrutura, porque nós precisamos gerar dinheiro para o Estado, para a União, para eles poderem pagar também os servidores. Se nós não gerarmos dinheiro, o servidor vai ficar no ar-condicionado, dando canetada na gente, e nós não vamos sair do lugar, né? Então, eu não quero nem citar um país aí que o governador citou, porque foi alvo de busca e apreensão na casa de muita gente, mas é difícil, né? Mas nós estamos aqui, firmes, à luz do dia, pronto para esse diálogo, tá? E, sabe, eu concordo com tudo que foi colocado aqui com vocês. Obrigado, Gebran. Bom, eu vi aqui que o Stefanello quer usar a palavra. Stefanello, a palavra é sua. Em primeiro lugar, Gebran, parabenizar a sua colocação, que já foi efetuada, inclusive, numa primeira reunião, quando o presidente Nelson, do Instituto de Engenharia do Paraná, a gente, eu mesmo, o Pedro Dias estava naquela reunião, lá no Porto de Paranaguá, quando se discutiu a questão da pedra palangana, e que foi um sucesso, como a gente viu, mostrando que aquela hecatombe, aquele tsunami que alguns previam, nada mais era do que uma colocação fútil, banal e errada, efetuada por pessoas que não queriam o crescimento e o desenvolvimento. Uma outra coisa muito importante é que, fruto até daquela reunião, está ocorrendo esta reunião hoje, em que se discute novamente todas essas questões do litoral do Paraná, que é uma região extremamente importante para o estado do Paraná. E o próprio governo do estado, com certeza, está imbuído de buscar as soluções para esses problemas que foram por você aqui colocados como fundamentais para o estado. E a gente tem que colocar de forma absolutamente franca, quase 100% dos problemas, por trás de cada uma das situações que foram colocadas, engorda da praia, Ponta de Guaratuba, asfaltamento para Guaraqueçaba, e a ligação de Antonina com a BR-277, as questões são jurídicas, fruto de questões ambientais. Então, a proposição do Pedro é absolutamente fundamental e necessária. Ter a OAB junto com todas as entidades aqui presentes, a OAB e o IEP, o ProParaná, essas entidades, de fato, formarem uma comissão e verificarem cada um desses problemas e fazerem a resposta, uma resposta técnica, econômica, jurídica e ambiental, fazerem a resposta, e aqui a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo está à disposição para dar todo o apoio a isto, desde a gestão do secretário anterior, como do Everton atual. O Márcio Nunes e o Everton estão absolutamente ligados em todos esses problemas, representando o governo do estado, e fazer um pente fino e uma resposta a isso, para poder viabilizar em menor tempo possível o andamento destas obras. Então, é absolutamente fundamental, sim, esta proposta do Pedro, e é o que nós, sociedade organizada, poderíamos fazer neste momento. E sem esquecer, de fato, de colocarmos isto, e aqui o Rafael colocou muito bem, e eu acho que cabe a gente também, cabe a gente pessoalmente também, levar as pessoas que estão planejando as diretrizes do próximo governo, e já começaram, levar isto para que estes eventos que estão sendo sugeridos e propostos de investimentos sejam colocados, sim, como prioritários, como tenho certeza que devem ser,
isso o governo atual está mostrando, e que eu acho que será o próximo governo também, quase com bastante certeza, e para que essas obras, de fato, até o final do próximo governo, pelo menos, possam estar concluídas, porque esperar, o tempo de espera de mais de 20 anos tem que ser abrandado em termos de espaço, de forma o mais rápido possível. Então, isto era a colocação que queria fazer, e parabenizando mais uma vez, Gebran, pelas suas colocações. E pode ter certeza, Gebran, o IEP, o Instituto de Engenharia do Paraná e o Movimento Pro Paraná estão abraçados, obviamente, nessas causas, como os presidentes já falaram. Obrigado, Stefanel. Eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra. Eu não estou vendo ninguém inscrito. Bom, não havendo mais ninguém inscrito para o uso da... Só queria reforçar, a gente depois se reunir aí, IEP e tal, e montar essa comissão. Porque eu acho que se a gente pegar uma semana cada projeto desse, dar uma destrinchada junto com os colegas da OAB, a gente vai ter luz aí para encaminhar a coisa. Eu acho que a gente não pode ficar parado, não. Vamos tentar mexer com esse negócio e, um a um, a gente vencer, como a gente venceu a Palangana, como a gente tem condição de superar essa questão de Guaraqueçaba, que eu acho que está próximo. E o Stefanello, ele propôs ali também, se tiver indicação do secretário Everton lá, alguns técnicos também junto, né, na área ambiental, pessoal da OAB jurídico, a gente revisitar esses processos aí e ver onde que eles pararam. E fazer tocar. A gente pode reunir ali no IEP, né, Paulo? Ali e fazer montar essa comissão, faz uma reunião por semana aí, junto com a Câmara Técnica de Meio Ambiente do IEP, que tem pessoas muito boas ali. A gente pode revisitar os processos. Na Câmara Técnica do IEP, por exemplo, participa o superintendente do IBAMA, participam técnicos do sistema SEMA, pessoal de secretarias de meio ambiente aí. Então, eu acho que dá para a gente reunir ali, e a parte jurídica com a OAB e a parte econômica e tal, e técnica com o pessoal da engenharia civil, da engenharia de obras, né? Eu acho que a gente podia montar uma comissão aí, talvez umas 6, 7 pessoas, para a gente poder agilizar. É a minha sugestão, para não deixar esse negócio parado, não, mas eu acho que quem tem que capitanear isso é o IEP, viu, Petrolini? Bom, veja, muito obrigado pela tua sugestão, lembrança. Eu até, como encaminhamento, obrigado mais uma vez, Gebran, pela sua apresentação, todos os assuntos pertinentes e que já eram de conhecimento de todos aqui, e eu vejo que tem todas essas pessoas e todas essas entidades com vontade de se enganjar, né, na resolução, de alguma forma, permitir o andamento desses trabalhos. O presidente do IEP ainda estava na reunião quando ouviu a tua sugestão, Pedro, e já se mostrou favorável à criação desses comitê, e não tem lugar melhor para sediar esse comitê, para que seja a origem de tudo isso lá no IEP. O Petrolini está com a mão levantada ali, seguramente ele poderá já falar alguma coisa sobre essa parte dos comitês, que é digamos assim, o encaminhamento desse assunto, dessa reunião, que não foi uma palestra pura e simplesmente para a gente ouvir e ficar sabendo do que está acontecendo, mas é uma palestra que foi muito rica de sugestões e que vai, com certeza, ter um engajamento do Pro Paraná e do Instituto de Engenharia e dos participantes desse grupo, mais OAB, tudo, para fazer alguma coisa para o encaminhamento e resolução desses problemas. Petrolini, a palavra é sua. Obrigado. Lógico que lá no IEP tem a Câmara de Técnica de Infraestrutura, né? Inclusive o Murilo, participante, pode debater ali, né? Ele reúne profissionais das áreas todas envolvidas. E eu queria fazer uma sugestão seguinte: quanto à ligação Cacatu-Guaraqueçaba, 70 quilômetros, eu andei um pouquinho nessa estrada. Uma solução que poderia ser em conta
mais econômico e mais, assim, mais agradável o ambiente é fazer em pé, pavimento poliédrico. Isso é mais barato, não é tão agressivo, não é asfalto, a velocidade dos veículos não são tão acentuada. Podia uma sugestão, DR, porque acho que não é falta de dinheiro, 80 quilômetros, né, para pavimentar uma estrada, né? O subleito está bem consolidado, que o tráfego ali já é bastante solicitante, apenas algumas edificações locais poderia ser muito bem pavimentado com paver, né? Em Santa Catarina, você vai lá, tem ligações turísticas com esse tipo de pavimento agradável no meio ambiente, né? E outra coisa também, quando eu estava construindo o porto de Itapuã, em Santa Catarina, houve uma discussão. Lá em Santa Catarina, acho que é mais, o pessoal acho que tem um coração mais mole na área de meio ambiente. E o porto de Itapuã foi construído e hoje gera um tráfego. Eu tive lá não muito tempo atrás, a questão que o Sunier levantou daquela faixa, precisa ver que uma ligação da SC lá entre a rodovia, as duas estaduais de Santa Catarina, as empresas de retroporto instaladas ali, o negócio é impressionante. E precisa de muita área, sabe? As empresas de retroporto, que chama, né? Eles ocupam uma área enorme. E o movimento de caminhão no Porto de Itapuã é um negócio impressionante. Inclusive, o pavimento já está tudo trincado, já está tudo fadigado pelo tráfego intenso de caminhões que vêm do Porto de Itapuã, né? E também vai, com certeza, gerar nesse Porto Novo do Paraná, né? Então, a sugestão que eu queria dar é essa, né? Essa faixa de infraestrutura realmente teria que ter áreas que fatalmente as empresas de retroporto vão instalar, né? A gente vê lá nessa ligação no Porto de Itapuã, inclusive no contorno de Garuva, né? Na verdade, não é um contorno, é a ligação do sentido para o Porto, né? Então, é isso. A gente lá no IEP está em toda a discussão, né? Eu acho que esse movimento é importante. Nosso litoral realmente está precisando de investimento. Chega de ficar pensando pequenininho, né, pessoal, eu acho. Eu, praticamente, desculpe os catarinenses, mas eu não investiria em Santa Catarina, não, porque uma hora vai ser difícil chegar lá. A 101 não tem mais condição. Nosso litoral é belo, como Santa Catarina, e temos toda a condição de infraestrutura, né, para melhorar tudo, né? Essa é a minha sugestão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela sugestão. Obrigado a todos aqui. Eu estou vendo que nós, na sequência aqui, Gebran, vamos nos empenhar para criar esses comitês e fazer uma reavaliação geral de tudo, e ter mais informações e colocar as pessoas a trabalharem. O Lamastra falou num assunto que eu achei muito interessante, que a parte tem um grupo elaborando o plano de governo, né? O plano de governo, no caso específico da candidatura para a reeleição do governador atual. Esse pessoal, quem sabe, em algum momento fosse interessante a gente entrar em contato lá e daí levar essas sugestões, assim, fazer uma coisa assim também, que assim a gente consegue já um certo engajamento do candidato e provavelmente nosso próximo governador. Não estou querendo dizer que não teve engajamento dele atual, muito pelo contrário. Acho que a gente ouviu várias vezes o levantamento que eles fizeram, que faz 35 anos que não tinha nenhuma obra estrutural do governo do estado no litoral do Paraná, né? Mas eu acho que pode ser esse um caminho. Tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra, fazer algum comentário? Bom, então eu devolvo a palavra para o Gebran para as considerações finais sobre essa palestra, e na sequência eu peço a todos aí para ficarmos aqui. O Gebran é parte, inclusive integrante do nosso comitê, porque eu gostaria de conversar com vocês sobre outros assuntos. Claro, já está prevista uma reunião para fazer uma grande reavaliação nisso, lá
acho que daqui 2 reuniões, já está prevista essa terça-feira, inclusive com uma participação importante do João Arthur. Bom, Gebran, a palavra é sua para suas considerações finais, então. Muito obrigado. Obrigado, Bruel. Quero agradecer imensamente ao Marcos Domakoski, ao Paulo, a você, Bruel, ao Pedro Dias, ao Nelson, a todos vocês hoje que se manifestaram de uma forma muito consistente. A ideia do Pedro Dias, esse farol que nos dá esse alento aí, esse norte, com relação a revisitar os projetos, né? Já formando essa Câmara Interna de Estudo Técnico, para nós, sabe, é um grande passo. Para nós, é sinal de que nós estamos na mesma direção, querendo o bem comum para todos. E eu tenho muito a agradecer. Temos o nosso Comitê de Desenvolvimento do Litoral do Paraná, né? Nos sentimos honrados em poder participar com vocês e estar dividindo tanto as nossas angústias quanto as nossas soluções para o Paraná e para o Brasil, né? E, mais uma vez, sabe, de coração, um agradecimento muito especial ao movimento Pró-Paraná. E tenho certeza que todos nós aqui do litoral faremos jus a essa representatividade que temos aí dentro, e esse espaço dentro de vocês. Meu muito obrigado. Obrigado, Gebran. Bom, dando sequência, então, à reunião, eu gostaria de ouvir a opinião de todos aqui. Veja, esse ano foi muito interessante. Até agora, nós sempre trabalhamos assim, em cada reunião nossa, a gente já tinha programado, chegamos a ter até 4 reuniões na frente. Bom, hoje, nós estamos programados apenas agora, esgotamos a maioria dos assuntos elencados já na primeira reunião do ano. O fato de estar esgotado não quer dizer que esses assuntos não devem ser voltados, muito pelo contrário, a gente vai ter que fazer um acompanhamento. Aliás, essa parte de acompanhamento que nós fizemos pouco até agora, nós nos concentramos mais em convidar pessoas para nos trazerem uma porção de assuntos aqui e ainda não desenvolvemos uma atividade maior de acompanhamento. Na reunião passada ficou combinado que na reunião aqui do dia 31, nós faremos uma reunião sem convidados externos, apenas para reavaliarmos os assuntos, principalmente o assunto pedágio, que precisa precisamos de mais informações. E, embora no Filmes, na semana passada, lá, nós tivemos, o Pedro já comentou, nós tivemos uma boa informação, a gente estava meio achando que o assunto pedágio estava meio que tocado de uma maneira para que todos esquecessem desse assunto a curto prazo, e veio a boa notícia lá de que a AGU, o TCU, ele sugeriu que as concorrências de licitações sejam feitas lote por lote, porque tem uma série de vantagens e tinha muitas complicações de querer fazer todas as licitações junto, e ele falou que, pelo menos, eles estão concentrados em cima concluir todos os trabalhos do lote 1 e 2, e eles acham, nos deram essa informação lá no Filmes, de que pelo menos um desses 2 lotes será ainda licitado ainda no último trimestre desse ano. Tem todas as condições para que isso ocorra, provavelmente até os 2 lotes, né? Isso foi uma boa notícia e já antecipou o que era assunto uma das preocupações, e será abordado aqui na reunião do dia 31. Na semana que vem, nós estamos, por enquanto, sem ninguém para ser convidado. O Jaime Sunier, faz tempo que ele está atrás do pessoal do aeroporto aqui, de Curitiba. Inclusive, o Nelson Costa já me cobrou várias vezes que ele gostaria de ter uma apresentação sobre esse assunto.
Eu não sei, Jaime, se você tem alguma notícia, tem chance de serem eles para a próxima reunião? Bom, podemos insistir lá com a CCR, né? Eu te passei o último contato que eu tive lá, né? Mas podemos insistir essa semana, podemos tentá-lo localizar. Bom, sim, outro assunto que eu vi, Jaime, você e o Pedro Dias, que estiveram no Filmes, lá eu assisti algumas palestras de forma remota, e eu vi que tem várias pessoas lá, Pedro, que a gente pode convidar para vir fazer uma apresentação. Claro, um deles é, inclusive, o próprio organizador lá, como é o nome dele? Danilo. Lá, o Danilo. Eu só não... Se ele topasse vir a semana que vem e dar um geral do que aconteceu no Filmes, né, Sunil? Eu acho que é bom. É muito bom. Vai ser bem proveitoso. Então, eu até pensei em convidar o Danilo para a próxima reunião. A única coisa que eu não sei se ele vai queimar um pouco o filme da reunião do dia 31, mas eu acho que... Porque precisa. O Danilo é das pessoas que a gente vai ter que trazer para cá. Não queima o filme, não, porque o assunto pedágio foi uma das palestras, né? E ali tem um conjunto da questão do corredor bioceânico, tem outros assuntos como a ferrovia, a Ferroeste, teve ali a situação toda da discussão portuária, hidroviária, aeroviária, então ele pode fazer uma abordagem mais geral e depois a gente vai ter essas abordagens mais específicas, né? Agora, o fato curioso que me surpreendeu até positivamente em relação ao pedágio, que você falou, é que me parece que em agosto eles conseguem liberar esse primeiro lote com o TCU, que é esse lote da 277 de Foz até Curitiba, e é um lote muito importante, só que, assim, existe uma situação colocada ali que licitou, tem que esperar um mês para licitar o outro lote, e foi acordado isso, e demora 3 meses para o ganhador assumir. Então, provavelmente, assumir será só no início do ano que vem, nesse primeiro lote. E nos outros subsequentes, a cada mês, um assumiria de maneira subsequente. Eu acho que isso é uma forma inteligente, é um pouco mais demorada, mas é inteligente de garantir o processo. Porque se tem um problema que você teve num lote só, você vai sanear para o próximo ser resolvido, né? Então, eu fiquei um pouco otimista em relação a isso, mas eu sei que eu fiz uma pergunta até lá no evento para o pessoal sobre os pedidos do TCU, né? E eles disseram que eles estão no enfrentamento da discussão ponto a ponto, e daí essa forma de ser por lote está sendo mais fácil, porque eles liberam um, depois eles liberam outro e vão respondendo ao TCU sem ter maiores problemas. Eu fiquei até contente. Só reforçando o Pedro, eles dividiram, então não é mais um processo, um TCU, são 6 processos, né? Cada lote agora virou um processo próprio. Essa ideia de fazer mensalmente foi pedido das próprias investidoras potenciais, né? Que elas teriam tempo de se reorganizar, uma vez visto o resultado. Então, um mês, eles tinham pensado em 2 semanas, mas aí aumentaram para um mês, porque dá tempo desses fundos e tal se reorganizarem com os parceiros e tal, e formarem novos blocos, o que otimizaria a utilização dos recursos, né? Eu acho que isso é importante. E aí também, eles chegaram até a falar que essas contestações do TCU, elas representam menos de 5% da questão Então, eles não acham que sejam coisas muito sérias e tal, e que vão ser resolvidas, né? E a prioridade é esse bloco aqui de Curitiba-Paranaguá, acho que é o primeiro, né, Pedro, que eles falaram lá. Sim, o lote 1 e o lote 2 são os 2 primeiros, né? Isso, né? Então, realmente, nesse caso das concessões rodoviárias, eu acho que dá para ser bem otimista aí pela fala deles, né? E eu concordo também que trazer Danilo seria muito interessante, porque ele cumpre um papel muito parecido que o Gebran está fazendo aí, de congregar todo mundo e provocar discussão da região, né? E, obviamente, que nós temos que tentar construir disso um projeto do Estado, né? Acho que isso que seria o caso de, como aquele pessoal de Guarapuava também, né? Acho que seria a nossa função tentar dar um sentido comum a tudo isso, né?
Não acham que... Vocês não acham... Desculpe. Vocês não acham que seria interessante esse processo de por lote, esperar um mês? Porque, vejam só, a tendência, eu imagino que a tendência seja a gente ter provavelmente 6 empreendedores, né? Vai diversificar bastante os investidores, acho eu. Para nós é importante isso. Ou eu estou enganado? Eu só queria fazer uma observação com relação ao que falou o Pedro Dias sobre o que foi levantado lá no filme, né? De fato, a ideia é que o lote seja dado um intervalo de um leilão para o outro de 30 dias, mas não impede que no leilão seja feito 2 ou 3 lotes, não é obrigatoriamente que seja só um lote. Quer dizer, então, estou imaginando que agora, já de imediato, saia pelo menos o lote 1, que não é Curitiba-Paranaguá, né? É de Curitiba até ali para frente. E, se possível, até também incluindo o lote 2, que seria Curitiba-Paranaguá. Agora, o intervalo entre uma licitação e outra seria de 30 dias, sim, mas pode ser que lá para frente eles já consigam liberar 2, 3 lotes, de forma que antecipa um pouco esse cronograma. Só queria fazer essa observação, né? Está correto, sim, Adalberto. Essa interpretação tua está certa. Eles falaram até da possibilidade de tentar o lote 1 e 2 nesse primeiro leilão, tá? Então, deixar claro isso. E uma coisa que me chamou também a curiosidade, só para vocês anotarem, é que houve uma pergunta do próprio Danilo na palestra, dizendo assim, mas então essas duplicações vão começar quando? No 7º ano? Não, é a partir do 3º ano até o 7º, as duplicações, aqueles 1.300 quilômetros lá, né? E aí se perguntou por quê, né? Por causa do licenciamento ambiental, que demora 3 anos. Então, veja onde estão os procedimentos de licenciamento que poderiam ser mais ágeis, né? E também pela questão do investimento. Então, tem as duas coisas, mas me chamou também a atenção essa curiosidade. A partir do 3º ano começam as duplicações. E até desenvolvimento dos projetos, detalhamento dos projetos também, né? Então, não sai fazendo obra no 3º mês do contrato. É isso mesmo. Deixaram claro isso, que tem tanto a questão do detalhamento de projeto, licenciamento, e a questão financeira também de capitalização para começar o início, mas que vai ser feito do 3º ao 7º ano. Até o Danilo brincou, quer dizer que nós que estamos um pouco mais de idade podemos ver ainda vivos, né? Essa duplicação. Então, eu acho que sim. Então, Pedro, mas o Adalberto também, eu vi que ele participou de várias apresentações lá de forma remota. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no programa para ver os nomes lá, lembrar das pessoas que foram e me dê uma telefonada ou me passem pelo Zap lá sugestões de pessoas para serem convidadas, né? Claro, fora o Danilo, que a gente vai trazer. O Danilo até é bom ter um prazinho, porque ele deve estar fazendo relatórios de coisa arada, então, justamente, a ideia nossa é que ele venha para nos dar uma visão geral do que foi visto lá e as conclusões que eles chegaram, para onde querem ir, né? Viu, Broel, de tudo isso, no final, até eles fizeram uma autocrítica que não houve o debate ambiental. Tá? Por outro lado, se houvesse o debate ambiental, ele ia capitalizar muito tempo, ele poderia ocorrer de maneira diversa, né, com participação de IBAMA, IAT e tal, e eu acho que seria oportuno, num próximo momento, né, do Filmes, a gente pensou até, eu e o Sunier ali, ficamos pensando em trazer um fórum para o IEP, né, com essas pessoas, muitas delas de Curitiba, inclusive, para a gente refinar e daí discutir essa questão jurídica, ambiental, econômica e técnica mais aprofundada, especialmente de alguns pontos ali dos corredores, né, que foram apresentados. Então, eu acho que fica aí uma outra possibilidade da gente fazer ainda esse ano, né, talvez no 2º semestre, acho que deixa passar período eleitoral também, porque senão a gente não consegue trabalhar sem uma interferência muito forte política, né? Mas, sei lá, para novembro a gente organizar alguma coisa sobre complementar as lacunas que ficaram ali no Filmes. Tudo bem.
Bom, eu gostaria de lembrar que hoje à tarde nós vamos ter uma... Eles interessam muito ao Paraná, que é o Itaipu, né? Que o Luiz Fernando pode ajudar muito. É aquela questão das usinas a gás aí, da Eletrobras, que pode, inclusive, como o Lamastra falou aí, de repente encaixar a usina a gás aí de Paranaguá, do litoral, né? E coisas desse tipo. Então, eu acho que essa reunião... Eu vou até mandar um convite também, para o pessoal desse grupo aqui, para quem quiser participar, né? Para poder aparecer lá. A ideia é retomar o assunto, porque a gente realmente está há algum tempo sem fazer discussões específicas, né? Mas, a partir disso, concluir aí o plano de trabalho da energia elétrica, né? Veja, eu acompanhei essas discussões aí, a sugestão do Pedro aí sobre a comissão, grupo, etc., de trabalho, e o IEP junto, né? Então, eu já até me liguei aqui, eu vou tentar trazer esse assunto para a reunião de hoje também, e a gente criar grupos também com o IEP, e aí, reforçando essa ideia dos outros grupos no IEP, com o IEP participando, etc., o IEP tem um grupo de energia elétrica também. Então, a gente tem necessariamente que somar essas forças aí no mesmo sentido, né? Então, isso eu vou propor hoje na reunião também. Vamos ver como é que evolui, tá? Mas a ideia, então, é pedir para que quem puder participe. O Sunia também já é do grupo, né? Sunia, se você puder estar lá, depois seria importante para fazer essa ligação com o IEP também, né? Ok, Brian? Então, é só reforçando, você falou no mesmo momento que eu estava levantando a mão aqui, mas é esse assunto aí. É convocar para a reunião e dizer que a gente vai retomar esses assuntos a partir de hoje, tá? Tudo bom, muito obrigado. Jaime. Lembrando, a gente está tentando fazer uma aproximação do Bruel com o Rodrigo, né, que é o diretor técnico do IEP, para afinar um pouco mais os assuntos e as câmaras técnicas junto conosco, né? Eu acho que é bastante importante. Sobre o que o Pedro falou, a gente realmente conversou, né, de fazer um evento mais ambiental ali para o final do ano. Eu acho que antes do final do ano, a única coisa que a gente pode fazer é uma reunião aí para discutir um projeto Paraná, alguma coisa assim, para encaminhar os candidatos, né? Ou fazer com eles, né? Então, acho que isso seria importante a gente fazer aí, talvez no mês de agosto, ou até antes, se for possível, né? Mas acho que, fora disso, tinha que esperar a eleição passar também. É isso aí. Mas eu acho, Jaime, muito bem lembrado. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem certas atividades nossas que a gente tem que esperar passar a eleição, mas se a gente puder fazer alguma sugestão, encaminhar alguma coisa para os candidatos, era interessante. Eu acho que a gente fez isso outras vezes, né? Isso é muito bem lembrado, tem que ver. E a época é agosto, aí a gente tem que começar, se for fazer alguma coisa, começar a mexer. E sempre, de preferência, vamos trabalhar junto com alguém. O nosso braço operacional maior é o Instituto, que tem muita gente lá e bons cérebros também, né? Que nós somos meio na parte de ter pessoas para fazer um acompanhamento mais no dia a dia, a gente não tem essa agilidade. Eu estou vendo que o Gustavo está pedindo a palavra. Fala, Gustavo. Travou, Gustavo? Será que ele está travando? Oi, sim, tudo bem? Diga, Gustavo. Eu queria pedir... Escutou? Está ruim o áudio, pelo menos para mim aqui, não sei como os outros estão ouvindo. Ele está com a imagem congelada, né? Pois é, está com a imagem congelada e o áudio está picadinho. Eu acabei de mandar uma mensagem nesse grupo aqui, convocando para a reunião também de quem quiser participar, tá? Só para registrar aí. Tudo bom. É hoje às 5 horas da tarde, né? Hoje às 5 da tarde, tá? Tudo bom. Muito obrigado por ter passado. Bom, o Gustavo está com problema de... Voltou? Agora foi? Acho que a internet deu uma oscilada. Eu queria pedir para o Ademar me colocar no grupo da energia lá do GT, porque eu saí, mudou meu WhatsApp e eu estou fora.
Bom, nesse grupo aqui já está o convite para hoje. Se você puder ir na reunião, depois a gente acerta isso. Tá bom, o problema obrigado. do curtíssimo prazo já está resolvido, que é o link através do nosso grupo, do nosso comitê de infraestrutura. Certo? Beleza, obrigado. O que mais? O Stefanello sempre tem um momento dele, mas depois do horário oficial da reunião. Não sei se vocês, mais alguém gostaria de usar a palavra aqui, nós encerramos a reunião e passamos para a nossa parte mais informal. Todos estão de acordo? Diga. Eu tenho... Desculpe, eu estava numa outra reunião agora do Procomex. Opa, seja bem-vindo. Tenho uma informação, 2 informações para vocês. Nós estamos trabalhando lá no DTE, o Documento Eletrônico de Transporte. Né? Estamos avançadíssimos nesse trabalho e, inclusive, temos tido colaboração de companheiros aqui do nosso grupo, sabe? Hoje nós terminamos a primeira fase da parte hidroviária. Essa é uma questão. A segunda informação para vocês é que na quarta-feira, nós vamos ter, amanhã, né, vamos ter uma reunião sobre um decreto de regulamentação da lei da cabotagem. Eu quero só rememorar para vocês que eu estou nessa briga desde 1983. Eu não sei quantos aí já eram nascidos nessa época, mas... daí nós conseguimos, provocamos um ministério em 2019, foi criado lá um grupo de trabalho na diretoria na diretoria de navegação e hidrovias, que é o Dino Batista. É uma figura maravilhosa, um cara sensacional, corretíssimo. E ele juntou o pessoal da iniciativa privada, eu tive a satisfação de participar, e trabalhamos na elaboração do projeto BR do Mar, que foi aprovado no Congresso. Só que o projeto foi totalmente deformado. Eu acho que já falei isso para vocês. E o grande risco que tem é que a redução dos fretes de cabotagem no Brasil seja insignificante se nós não conseguirmos dar uma bicicleta nisso. Bom, e agora, então, nós estamos discutindo o decreto de regulamentação. Tem os otimistas que acham que nós vamos conseguir, através de interpretações, baixar algumas coisas. Eu, particularmente, tenho uma preocupação de que, por decreto, nós somos capazes de criar uma instabilidade jurídica que pode se reverter contra nós daqui a um tempo. Então, é uma preocupação que eu quero partilhar com vocês, porque quando eu vejo nós comprarmos milho do Canadá e não conseguir comprar do norte do Brasil, porque custaria 2 a 3 vezes mais caro, né, em função de fretes, então eu fico irritado. E eu quero mostrar para vocês que nós precisamos mexer nessa questão. Outro ponto que eu passei para você, Bruel, e ontem tive uma conversa com o vice-governador do Paraná. Nós tivemos uma reunião num evento, eu fiz uma apresentação e eu dei uma ênfase especial para a questão da OIT 169, certo? Eu quero pedir a vocês que nós temos que mobilizar todas as entidades, e eu vou falar sobre isso com o vice-governador, explicando para ele os detalhes disso, para ter uma atuação política sobre a bancada federal.
Porque se nós bobearmos, nós vamos ficar mais 10 anos pendurados nesse negócio, certo? Tem muita gente preocupada em reeleição e nada de preocupação com o país. Esta é a minha triste constatação. Obrigado. Eu que agradeço, Faye, até porque esse assunto da OIT que você falou, hoje de manhã ainda eu conversei, sempre eu tenho uma conversa antes das reuniões com o nosso presidente Marcos, e falei, e ele apoiou imediatamente essa ideia que nós discutimos no finalzinho da nossa reunião de prepararmos um documento a ser assinado pelo menos pelo Pró-Paraná e Instituto de Engenharia. Bom, eu falei que você estava... Normalmente, quando a gente cria aqui nesse grupo uma comissão para redigir um documento desses, participam sempre o nosso presidente Nelson Gomes, na qualidade de redator, né, porque ele é o melhor redator nosso, né, o Pedro Dias sempre tem ajudado nas outras, o João Arthur e você. Então o que eu gostaria de pedir para você, você na última reunião ficou de começar a rascunhar alguma coisa. Eu acho que a gente podia meio que formalizar essa comissão para elaborar esse primeiro documento. Eu não falei ainda com o João Arthur, ele estava na reunião passada, mas eu nem provoquei ainda, porque ele está muito ocupado essa semana com a sequência lá, os desdobramentos do filmes, mais a série de audiências públicas que estão previstas para essa semana. Mas nós queremos, na reunião aqui do nosso comitê, lá do dia 31, daqui a 2 semanas, que vai ser ela exclusiva para assunto externo, que a gente queria ver se já poderia estar pronta essa primeira minuta desse documento, Faye. Então, a ideia é elaborar esse documento para ser mandado para todos, nossa bancada federal, os senadores, e a gente discute daqui para quais outras autoridades, quem sabe até para todos os deputados de uma vez. Mas o passo inicial é essa carta, Faye. Então, Bruel, se você me permitir, a questão está muito mais fácil do que a gente imagina, sob o aspecto do pronunciamento. Existe um projeto de lei do deputado, meu Deus, a memória de velho é duro, do deputado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu acho que eu passei para você esse documento. Se eu não passei, eu vou passar. Eu peço a você para passar para todo o nosso grupo. Tá? Então, o projeto de lei, na justificativa, ele dá uma descrição perfeita do que tem que ser feito. Eu tenho um amigo lá na CNA, o Rodrigo Kaufmann, que é um profissional especialista nessa matéria. E ele concordou com essa minha tese de que, se nós apoiarmos o projeto do deputado Alceu Moreira, hein, velho, assim recupera, né? Alceu Moreira, nós já temos toda a explicação técnica e legal para ser conduzido. Então, eu acho que fica simplificado, mas eu gostaria realmente que alguns companheiros me ajudassem nessa revisão. Tá? Tudo bem. Você sabe, o Nelson está fora, até ele esteve no começo da reunião, né, participando diretamente lá de Jerusalém, onde ele está. Então, chegando na semana que vem, vai ser um dos primeiros assuntos que a gente quer que ele se engaje, para que a gente, na reunião do dia 31, traga alguma coisa. Eu vou dar uma falada hoje com o João Arthur, e essa tua preocupação que você levantou aqui nesse grupo já faz tempo sobre a 169, ela é uma das nossas prioridades agora, Faye. Então, eu me comprometo de, até o fim de semana, fazer uma minutinha desse ofício de encaminhamento com algumas argumentações, tá? Isso, e passa esse projeto de lei do deputado Alceu aí, que a gente passa para todos do grupo. Imediatamente. Muito obrigado. Mais alguma coisa? A minuta da cabotagem eu devo ter ainda hoje, certo? Mas melhor eu passar até o fim de semana para vocês com as nossas já indicações do que deve ser modificado.
eu tenho um grupo lá em Brasília, e nós, toda segunda-feira, a gente se reúne para fazer esse trabalho. Mas como nós vamos ter audiência amanhã com o Dino, então hoje à tarde nós vamos mergulhar nessa questão, tá? Bom, muito obrigado. Viu, só informando, é o PLD, o projeto de lei, né? 177, né, Faim? 7721, do seu. Está bem interessante. Bem interessante. PLD, qual é, Pedro? Eu já passo para vocês. Não, o Faí passou para a gente, ele tem aí, tem a justificativa, tudo, está bem formatado. Só que tem prazo, né? Se não for até agora, daqui o próximo mês votado... Sim. Então, essa é a preocupação nossa, esse assunto do prazo. Bom, mais algum assunto? Bruel, pois não. Bom dia a todos aí. Eu só queria pedir para o Pedro ou para o Jaime, tem como a gente ainda assistir alguma daquelas palestras dos filmes? Vocês sabem? Porque eu tentei acessar aqui, só está lá como transmissão encerrada. Será que tem algum jeito? Eu acho que vai ter que pedir para o Danilo as gravações, né? Porque agora eles devem ter gravado. Tiraram de lá. Tá. Pois é, porque realmente teve palestra interessante lá que... eu não conseguia... Eu não pude estar no horário, ou às vezes teve superposição. Pedro, pessoal, o Clésio aqui, bom dia. Nós vamos receber, quem esteve lá, né, Pedro e Jaime, nós vamos receber isso oportunamente. Aí a gente pode disponibilizar. Opa. Ótimo, muito obrigado. Boa notícia. Você esteve lá também, né? Estava lá também, a gente estava junto lá, e eu acho que eles vão mandar para todos os participantes. Vamos mandar para nós que estávamos lá oficialmente. Tá bom. Obrigado. Hein? Bom, para que a gente possa curtir mais o momento Stefanello, considerando que tudo que a gente tinha que abordar, nós abordamos, já discutimos o assunto da próxima reunião, o Peterlini teve que se ausentar, então, nessas condições, eu declaro encerrada essa reunião, depois das excelente palestra que nós ouvimos e das sugestões de encaminhamento do assunto pertinente ao nosso litoral e das nossas sugestões para próximas reuniões. Muito obrigado a todos e está encerrada essa reunião.